Existem alguns exercícios para controle das mudanças de arco, do legato, ou como se chama em francês, son filet, que é o som contínuo, que não é interrupto, tão necessário nas passagens de legato que nós encontramos no repertório. Um deles é esse gradualmente, mudanças de arco em direção ao talão. Novamente, observe que eu estou sempre alternando a distribuição do peso do arco, mais para cá, levantando o indicador e recolocando o indicador pronando. De forma que no momento da troca de arco, eu tenho essa situação, não há movimento. O movimento acontece antes da troca e logo após a troca. Muitos alunos erradamente fazem esse tipo de... eu tenho flexibilidade de dedos, porém mexe os dedos na hora de mudar o arco, o que causa uma interferência, um acento na sonoridade. E a mudança de corda, ela deve ser também lenta. Nunca se deve apressar o arco na hora de mudar. Sempre é como se fosse, eu gosto de usar o exemplo de um carro fazendo uma curva. É necessário que se reduza a velocidade antes da curva. Então, antes da mudança de arco, é necessário que se reduza a velocidade para que a mudança seja lenta. Então, são vários exercícios que controlam a suavidade. O outro é esse, 3 dedos. A partir do meio, os outros 3 dedos. Depois, 2 dedos, 2 dedos e 2 dedos. 2, em 3 partes iguais. 2, 2. E por fim, mais difícil, 1 dedo de cada vez em 4 partes iguais. 1. Esse exercício é fantástico para o controle do arco. E ao fazer esse exercício, eu recomendo que se tenham cuidado de fazer em cima de um tapete ou de uma superfície de uma superfície que não seja dura, porque pode acontecer do arco cair da mão. É um exercício que leva tempo para se ter o controle dos 4 dedos sobre o arco. Uma vez controlando o legato, nós temos que passar para os golpes de arco. E o primeiro deles, como eu já falei antes, é o collet. O collet deve ser praticado para que se entenda primeiramente na corda. O arco é colocado na corda e há o movimento dos dedos somente. Pode-se até segurar o braço. De forma que o som é produzido apenas pelo movimento dos dedos. Out, in. Out, in. Abre os dedos, fecha os dedos. Uma vez entendido isso, é um golpe de ataque. É como se fosse uma mordida. Morde a corda e sai da corda. Sempre na mesma região do arco. Deve ser praticado primeiramente no talão, depois no meio, sempre usando somente os dedos. Depois há uma série de exercícios onde se alterna o talão e a ponta, por exemplo. Exercícios que eu recomendo para praticar o collet são o número 2 do Kreutzer, número 7 do Kreutzer. Número 2, por exemplo. Pratico em uma direção primeiro, depois em outra direção, todas para cima. Depois para baixo e para cima.
para cima e para baixo. Muito importante atentarmos para alguns detalhes. Primeiro deles, a preparação. O colê nunca deve ser estudado rápido, porque há que se preparar para a próxima nota, que sempre deve partir da corda. Não existe nota arremessada. O arco nunca deve ser jogado na corda sem controle. E o colê é o golpe que trabalha exatamente esse controle de como se deve começar uma nota. Então, a preparação deve ser rápida. Sai de uma nota e prepara para outra. Sempre ouvindo o harmônico da nota. Uma nota seca é um colê errado. O colê não deve variar o ponto de contato. Preparação rápida e tocado de forma lenta. E preparando a próxima. No número 7... deve ser praticado mais ou menos 10 a 15 minutos por dia. O colê dá origem ao martelê. O martelê é uma espécie de colê que continua. Ou seja, eu tenho o ataque e velocidade de arco. É um golpe ágil. Ele pode ser praticado do talão ao meio, primeiramente. Sempre levanta o arco para o talão, para uma nova nota, de forma que a nota possa ressoar. Ele pode ser praticado do meio à ponta. Ele pode ser praticado do talão à ponta, que seria o grand martelé. E para o martelé é muito importante a questão da preparação, a questão da direção do arco. In, out. Se eu tenho in, prepara. Out. In. Ao tocar a nota, eu tenho que aliviar a pressão. Eu não posso tocar a nota com pressão constante. Tem que haver um alívio, que em inglês se chama release, é o alívio da pressão. Para que a corda possa ressoar. Então, com isso, nós temos esse som de consoante bem claro, e é um som que projeta no teatro, é um som que não é forçado. É muito importante, em tudo que se pratique ligado ao arco, que nós trabalhemos com peso natural do braço, ao invés de força, pressão, que se trabalhe com peso. E o martelê é um golpe excelente para trabalhar a questão do peso. Você tem... Posso ver quanto de dinâmica eu posso colocar, seja no martelê ou no legato, trabalhando com a questão do peso, ao invés de força. Por isso é tão importante que o cotovelo esteja relaxado, que o ombro esteja relaxado, que os dedos tenham flexibilidade. A flexibilidade ela se aplica às duas mãos, como já foi dito anteriormente, em relação à mão esquerda, a flexibilidade de mudança de posição, de articulação com energia, mas sem força. A mesma coisa se aplica ao arco. Mais som significa mais peso, mais relaxamento e não mais tensão. Bom, falamos de collet, falamos de martelê, e aí temos que falar de détaché. O détaché é um golpe de arco que provém de uma combinação do martelê com o legato, ou seja, são arcadas em direções opostas, que tem que ter clareza entre uma e outra. Se eu tenho uma passagem... tem que ter essa definição da nota entre uma nota e outra. Porém, ele deve ser trabalhado lento, primeiramente, e seguindo o mesmo padrão de direção de arco e de conexão das notas.
sem acento entre uma nota e outra. Muitas vezes os alunos começam a estudar détachê e acontece esse problema de tensão que é provocada muitas vezes pela não flexibilidade dos dedos e pela aceleração na hora de mudar o arco. Então, no détachê lento, o arco também tem que mudar lentamente. Depois, o segundo passo seria estudar o détachê parando entre uma nota e outra. Por exemplo, e observar que ele é um movimento de antebraço, seguindo a direção aqui, out, in, acompanhado pelos dedos. Antebraço e dedos. Então, parando entre uma nota e outra, eu tenho claramente esse controle de que os dedos se moveram na direção certa e no momento certo. Observem o movimento do antebraço, que segue a direção out, in, acompanhado pelos dedos. Mais uma vez, eu gosto de citar o elástico. É como um elástico que se estica e encolhe. E é flexível. O elástico é flexível, assim como deve ser o arco em relação ao instrumento. Flexibilidade, que vai dar aderência. Erradamente, muitas vezes os alunos fazem esse movimento. Ou os dedos ficam atrasados e começam a se mover junto com a mudança de arco, quando, na verdade, o princípio do détachê é o mesmo do collé e é o mesmo do legato, que remonta ao primeiro exercício que eu mostrei de arco, da direção dos dedos. É a mesma coisa, seja no arco inteiro, seja no ataque, ou seja no meio arco. O détachê, geralmente, ele é tocado ou do meio à ponta ou no meio do arco.